Até parei de estudar, né? Parei de estudar aos 15 anos. E ainda costumo brincar assim, porque tem gente que acha que eu não estudei, né? Mas eu, pelo menos o primeiro grau completo eu fiz. Caramba, velho. Então eu estudei até o primeiro ano do ensino médio. Com 15 anos parei de estudar. E trabalhei até os 19 anos na feira. Cara. A escola era ali. E como eu fui um privilegiado, né? Privilegiado em termos de saúde, sim, privilegiado em ter um pai maravilhoso, pobre, sim, mas maravilhoso. Meu pai era um cara fantástico, cara. Ensinou bons valores, um cara muito simples, né? A gente nunca passou fome. Passamos dificuldade, sim, mas fome não, cara. Imagino. Fome não. Fome a gente nunca passou, não. Mas sempre uma vida muito... dinheiro muito curto, sabe? E talvez por esse fato de eu querer ajudar meu pai, sempre eu sonhei em ganhar muito dinheiro. Essa é uma das fraquezas que eu tenho. Mas eu acho Gostar de ganhar dinheiro. Eu acho que não é ruim, porque eu diferencio, por exemplo, a ambição da ganância. A ambição é querer ter mais do que tem. É saudável e faz bem para a vida. Ganância é querer ter mais do que pode. Aí é complicado. Então eu sempre tive muita vontade de vencer na vida. Eu tinha um sonho de ficar rico. E aí, cara, infelizmente na feira não dava para realizar o sonho. E aí, de tanto eu ficar pensando assim, porque na época da feira, eu pensava assim, putz, não vou ser ninguém, né? Porque minha mãe falava que se eu quisesse ser alguém na vida, eu tinha que estudar, eu não tinha estudado. Aí eu ia procurar emprego. Quando eu ia procurar emprego, exigia o 2º grau. Nossa. Eu não tinha. Exigia experiência. A experiência que eu tinha era limpar peixe na feira. Né? Mas a sorte veio para mim. Porque um dia eu estava embrulhando peixe na feira com jornal. Antigamente a gente embrulhava peixe com jornal. Mesmo. Aí eu embrulhando peixe, eu vi um anúncio assim escrito: ganhe 800 BTN. BTN era o indexador da moeda na época. Bônus do Tesouro Nacional. Bônus do Tesouro Nacional. Aí eu fiz o cálculo, dava 3 vezes o que eu ganhava na feira. Por que é esse negócio aqui? Só que aqueles anúncios que o cara não fala que empresa que é, não fala que... Só planta curiosidade. Só planta curiosidade na gente. Aí eu fui ver, liguei lá e falei, não, se você quiser saber, você tem que vir aqui pessoalmente. Aí como segunda-feira era a folga do feirante, eu fui lá atender aquele anúncio. Aí cheguei lá, cara, adivinha emprego do quê? Que não te exige nada. Você não precisa ter estudado, não precisa ter feito nada. É de venda. E é interessante você falar isso porque, assim, tem aquela conotação que antigamente, hoje, graças a Deus, a gente vai falar disso, está muito valorizado, mas antigamente era o seguinte, a mãe ia pedir emprego pro filho e falava assim, não tem vaga, pode ser até de vendedor. O vendedor é o verdadeiro profissional Jaque, né? Jaque não prestou para nada, vai vender. Vendedor. Então, caramba, cara. Eu atendi esse anúncio e, cara, foi assim que eu botei o meu pé no mundo das vendas. Né? Depois eu te conto essa história. Essa história é longa. Tem... Mas na feira, deixa eu só te falar uma coisa. Você trabalhava limpando peixe, ajudando seu pai, mas você não tinha, não vendia peixe? Você não falava com o cliente nem nada? Não, sempre fui muito tímido. Você tava me falando disso agora fora do ar. Eu sempre fui muito tímido. Então eu preferia limpar o peixe do que ficar conversando e tentando vender. Vergonha de conversar com o povo, é melhor limpar aqui. Eu tinha... Hoje não, porque eu sou um tímido que estou treinado e capacitado e armado até os dentes para vender. Ele é muito... É que assim, obviamente eu acredito em você, mas assim, você falando de timidez, cara, é difícil acreditar, cara. Porque você é tão desenrolado, cara. Não, habilidades, né? Eu sou treinado. Você é treinado. Eu sou muito treinado, porque eu faço na minha comunicação, se eu estiver vendendo no 1 a 1, se eu estiver fazendo uma palestra, se eu estiver conversando com os meus funcionários, se eu tiver que vender uma ideia difícil, né? Eu tô treinado.